O Bitcast Lite está começando. Uma produção da Universo Cripto em parceria com o Criptofácil. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Bitcast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar com os meus amigos Gwyn. Tudo bem, Gwyn? Fala Zé, fala Paulo, fala Bitcasters, tudo certinho? E Paulo Aragão. Fala meu amigo Gwyn, fala meu amigo Zé, fala Bitcasters favoritos, que eu já falei que são todos, como vocês estão? Paulo, hoje, no momento de gravação deste episódio, dia 13 de dezembro, temos 90% dos Bitcoin minerados. O tempo passa. Mas isso é daqui a pouco, depois da vinheta. Já pensou em ter uma conta digital multimoedas verdadeiramente inovadora? No Capital você tem a conta digital completa com a Cap Conta, um portfólio repleto de ativos com as Cap Wallets e diversos serviços com criptomoedas. Efetue saques de suas criptos no banco 24 horas a taxa zero. Converta ativos entre si instantaneamente e se conecte às maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Tudo isso e muito mais em um único lugar. Baixe agora o nosso app e revolucione para sempre a sua vida financeira. Capital, muito além de um banco digital. Pois é, galera. Após quase 13 anos da existência do bloco Gênesis do nosso querido Bitcoin, quase 13 anos porque o bloco Gênesis foi minerado no começo de janeiro de 2009, tá? Não foi em 2008 quando pai Satoshi soltou o paper. Quase 13 anos depois, hoje, dia 13 de dezembro, chegamos à incrível façanha de termos aqui, tá no primeira pessoa do plural, porque nós da comunidade participamos disso. Mas chegamos à incrível capacidade de 90% dos nossos queridos bitcoins existem, Paulo! Existem, mas não necessariamente uma utilização, né? 90% minerado, mas quantos porcentos perdidos? Temos aqui agora um ótimo exemplo da pessoa que pegou a pauta e atravessou a pauta assim, plá! Tô dando spoiler! Vamos atravessar a pauta, pode? Tô dando spoiler. Não que a gente tenha muita pauta. Tô dando spoiler. Nossos amigos Bitcasters gostam de provocações durante o episódio. Não, mas tudo bem, a gente adapta. Foda-se, estamos aí pra isso. Para você que chegou agora e não entende, mas como assim? Já minerou 90%, então daqui a pouco vamos chegar a 100%. Calma lá, respira e clica em alguns episódios que nós vamos deixar links aqui no episódio, neste episódio, sobre a mineração de 90% dos bitcoins, porque realmente existem alguns conceitos que precisam ser colocados aqui. Conceitos do halving, o que é o halving, nós temos um episódio só sobre o halving. Aliás, não. Salvo engano, nós temos um que explica o halving, outro que debate o último halving que aconteceu, e a questão do preço, etc. E também questões sobre por que vai demorar só mais 100 e poucos anos, né? Para chegarmos à fatídica quantia de 21 milhões, que não são 21 milhões, né, Gwyn? Exatamente, não são 21 milhões. O pessoal fala que não tem como ter a quantidade máxima, né? Realmente não tem. 21 milhões não existe. Na verdade, é uma simplificação. O máximo que pode ter é 20 milhões 999.999 bitcoins, ponto. E aí começam os nossos queridos satoshis, né? Ponto 9769. Tá certo? Então, não é 21 milhões. É esse número bonito e grande e complicado que eu falei agora, que não é tão agradável, né? De você falar por aí, olha, o total supply, o maximum supply do Bitcoin, ele é esse número bizarro. Então, não é tão legal falar isso por aí, né? Então, a gente simplesmente simplifica para 21 milhões. Não tem esse negócio de ter Bitcoin suficiente, né? O suficiente é 20 milhões 999.999. E como nós dissemos, a mineração da quantia restante, tá? Que neste momento são 2 milhões e 99 mil Bitcoin, dinheiro para dedéu, essa mineração não vai demorar os mesmos 13 anos que demorou para chegarmos até agora, tá? Vão ser necessários mais 119 anos para chegarmos ao fatídico número de 21 milhões.
Ou como o Gwen falou, o número que ele falou, porque eu não anotei, né, Gwen? 20.999.9769. Pois é. E nós temos também uma questão que, primeiramente, né, isso reforça, Paulo adora falar desse assunto, não é porque ele é economista, não é porque ele conhece um pouco da área mais do que a gente, mas só a existência desta forma de emissão controlada, já programada e imutável, né, teoricamente, pode mudar com hard fork, mas isso seria quebrar a essência da moeda. E vai virar uma outra. Vai virar qualquer outra coisa. Inclusive teve gente que propôs isso. Já demonstra que ela é uma moeda inflacionada. Aí você vai falar pra mim, mas o Zé tá usando um conceito errado? Não, é porque eu já tomei um esporro aqui hoje do meu amigo Paulo Aragão, que vai trazer, na verdade, por que o Bitcoin é uma moeda inflacionária também, mas não necessariamente isso é ruim, né, Paulo? Na verdade, isso é um problema de conceito que tem, né? Porque muita gente toma o conceito de inflação pelo aumento ou decréscimo de preço. Mas, na verdade, isso é uma consequência do que realmente é a inflação. A inflação é a expansão da base monetária, ou seja, a expansão de quanto daquela moeda tem em circulação. Então, ela é inflacionária, só que é uma taxa controlada. E decrescente ao longo do tempo, que é o halving. Exato. Além de ser decrescente, todo mundo sabe que vai acontecer. A gente não tem agentes externos falando, faz assim. Independe de bancos centrais falando imprime mais ou imprime muda menos, o que aconteceu. Não, na verdade, a gente imprime sempre menos, né? De maneira a chegar a zero. Sim. E chegar numa quantidade X em circulação. Sim. Agora, mais ainda do que esse conceito de que a gente tem o controle e a noção já da regra do jogo, a gente tem também um outro conceito que o Paulo atravessou mais cedo. Eu gosto de dar spoiler. Não tá errado. Se você ver sério comigo, você tá ferrado. A gente tem uma quantidade razoável de bitcoins que nós podemos dizer que eles não serão mexidos. Um primeiro, eu acho que é 1 milhão, 1,1 milhões de bitcoins que pertencem ao Satoshi. Né? Eu tendo nesses 13 anos, né, faz alguns anos que ele sumiu, eu tendo a acreditar que ele não vai voltar. Sou inclusive da teoria de que, na verdade, não era uma pessoa, só eram várias pessoas, e uma dessas pessoas morreu, não sei se volta. Eu também sou dessa teoria, mas eu acredito que esse grupo, ou os membros desse grupo, tinham outras. Pode ser. Então, tipo, eu acho que as principais, essas primeiras, foram pro santo, né? Foram pro santo. De maneira que também, se alguém quiser provar essa velha história, eu sou o Satoshi, é simples. Mexe lá. Mexe o bloco Gênesis, mexe o Bitcoin que tá nos primeiros blocos. Ou o que o Craig Wright falou que ia fazer, né? E até agora não fez. Então, assim, nós temos 1 milhão já de BTC que estão fora do jogo porque foram os primeiros. Era a galera bem roots que minerava olhando o fórum mais para participar, mais para estar dentro do projeto, para falar o que esse cara tá querendo fazer. Tem estudos também de empresas bem sérias, como a Chain Analysis e outras, que estimam também que tem mais 3,7, 4 milhões de bitcoins perdidos, que é os bitcoins que as pessoas perderam a chave, Bitcoin que a pessoa mandou para o endereço errado e já era. Tem todo... E antigamente, cada vez mais é difícil. Inclusive, uma coisa que o Paulo falou no último episódio, até aqui no Brasil, esse conceito de que o Banco Central introduziu na nossa rotina do dia a dia de me manda sua chave, facilitou muito já porque a galera do Bitcoin tem o costume, me manda sua chave aí. Sim. Antigamente, era muito comum da gente ver nos fóruns, nas comunidades, alguém falar, cara, fiz merda, copiei errado, não olhei. Por exemplo, quando eu comecei a mexer com cripto, eu tinha visto esses comentários e tal, e para não me ferrar, eu faço aquele tradicional. Se eu vou mandar uma quantidade razoável, primeiro vai um Satoshi. Aí você fala a pessoa, recebeu aí? Recebi. Então manda o resto. Não, e além disso, outras coisas aconteceram para fazer com que as perdas sejam cada vez menores, né? Hoje em dia as carteiras são inteligentes, conseguem verificar se o endereço realmente é daquela cripto, se realmente é daquela blockchain, né? Porque várias vezes a galera copiava o endereço de um criptoativo e tentava jogar outro, e aí era perdido. Então, cada vez mais até o avanço das carteiras, né? De cada vez mais user-friendly, isso
diminui a quantidade de perda. Outro ponto é que o Bitcoin está valendo mais, por exemplo, falando especificamente do Bitcoin. Então, de acordo com quando ele vale mais, é natural que as pessoas tomem mais cuidado. Quando não valia nada, tinha gente que perdia o HD com milhões e milhões de esculachos, mas milhares de Bitcoins dentro dele. E agora quer procurar. É o caso lá da Inglaterra. Exatamente. Então, hoje em dia, isso é inviável. Uma pessoa que tem fração de Bitcoin já vai tomar muito cuidado com aquela carteira. Esse caso que eu comentei aqui foi há uns 2 anos atrás, quando o Bitcoin bateu a penúltima máxima histórica de $20 mil. Aí um cidadão inglês, acho que ele tá fazendo crowdfunding ainda. Ele tentou fazer, né? Em 2016, ele já tinha tentado lançar uma ICO pra levantar um token que era lastreado no HD dele. Se achasse. Se eu achar, eu vou dividir meu HD com você. Hashtag acredita. Exato. E agora ele voltou no crowdfunding. E a ideia do cara era procurar a porra do HD dele no aterro sanitário lá na Inglaterra pra ver se ele consegue recuperar. Por mais que achasse, né? A chance de não ter... Porra, a chance de estar tranquilo. Exatamente. Não ter corrompido para um baralho. Exatamente. Tipo, tende a zero. Não, tem muito if nessa história. Se achar, se tiver intacto. Se a história for real. Se a história for real. Esse é um bom sim, inclusive. E fora também as moedas que foram roubadas, tá? Ou são de origem de hacks e etc. Existe um controle nas grandes... Só que esse controle é mais macro. Existe um controle nas grandes exchanges, nos grandes players, de que muitos bitcoins que são de origem, são marcados inclusive de origem errada, uma origem ilícita, eles não são aceitos em nas grandes corretoras. As grandes corretoras têm esse cuidado, de maneira que se você pingar o Bitcoin lá, ela vai travar, ela vai chamar as autoridades. É o que aconteceu, por exemplo, no nosso hacker do Twitter, que fez aquele esquema de invadir, aquela engenharia social de invadir as contas verificadas e botou tal do endereço, piriri, pororó, acredite se quiser. O cara fez tudo isso, fez uma engenharia social maneira, respeitosa, na visão hackerista. Claro, deu pra entender. E tal, e me mandou pra Coinbase. Não, a parte 2 do plano ele esqueceu de pensar. Ele mandou pra Coinbase. A Coinbase na hora falou, opa, vem aqui. Ele esqueceu de pensar na parte 2. Mas é tranquilo. E não só isso, né? Indo agora para uma análise mais macro, a gente tem em paralelo a essa mineração, né, de 90% dos bitcoins, a gente tem em paralelo a isso um feito bastante importante. Nessa semana, na última semana que nós estamos gravando o episódio, o hash rate do Bitcoin voltou ao patamar que era antes da China fazer a sua 7ª proibição, etc. Piriri, pororó. O duro que é a 7ª contada, né? É duro que é a 7ª contada. Piadas estão na verdade. Nós falamos isso naquele episódio do banimento. Então, só para lembrar, teve uma queda no hash rate esperada, desligaram as maquininhas e foram para outro lugar. E hoje as maquininhas voltaram, o hash rate está igual. Superior. Superior. Obrigado, Paulo. Por que eu quero dizer? Isso é a maior prova de que a mineração vai continuar. É uma indústria. É uma indústria. Querem lucro, ninguém... É uma indústria bizarra. Exato, né? É importante a gente ter em mente que hoje em dia o minerador não está fazendo isso para ajudar a rede. O minerador está fazendo isso para ganhar dinheiro. Então é uma indústria rentável. Se um país proibir, ele vai procurar outro país onde ele vai conseguir ganhar dinheiro. Na época da proibição da China, da mais nova proibição da China, o meu receio era de que ou eles nacionalizassem a indústria de mineração, ou seja, expulsa os mineradores, mas deixa as mineradoras, deixa as máquinas lá, porque aí tinha um grande poder computacional concentrado em um único país. Esse era o meu medo 1. E o meu medo 2 era de acordo com a conjuntura da pandemia da Covid-19 e a consequente falta de silício no mundo, que gerou uma falta de chip, era de que eles confiscassem as placas, confiscassem as mineradoras e destruíssem. Porque aí a gente... Pô, isso aí é papo de Venezuela / Cuba. É um negócio bem surreal. Mas eu... eu entendo vocês, nunca descartaria. Exatamente. Eram os meus 2 receios, assim, de China. Eu acho que a forma como a China proibiu pela 7ª vez foi uma forma que favoreceu o ecossistema de criptoativo, favoreceu o Bitcoin ao distribuir um pouco mais a mineração em outros países. Que é bom. Sim, excelente. Então, o que acontece é que daqui a uns 100 e poucos anos vai chegar o nosso querido ano de 2140 e o último Satoshi vai ser minerado. Mas aí o que acontece? Depois disso,
os mineradores vão ficar sem renda, né? Não, os mineradores eles vão conseguir pegar todo o dinheiro daquelas transações que eles colocam dentro do bloco. Afinal de contas, os mineradores são aquelas pessoas incríveis e amadas, nós, que processam as transações de Bitcoin, né? No mundo todo. Tem cara aqui no Brasil, tem cara na China, tem cara no Cazaquistão, né? Tem cara do mundo todo fazendo contas matemáticas complexas em outras redes de outras formas, não necessariamente com contas, mas por causa do Bitcoin ser um Proof of Work, eles fazem contas matemáticas complexas, acham um certo resultado, colocam todas umas certas transações, né, digamos 2.000, 3.000, 5.000 transações em um bloco, e aquele bloco vai conter várias taxas. E o que se espera é que, chegando ao ano de 2140, a gente já tenha taxas suficientes para manter a atividade dos mineradores. Claro que é sempre uma oferta e demanda, né? Então, quanto mais taxas tiverem, melhor é para os mineradores, mais mineradores vão entrar nesse mercado para minerar. Se as taxas diminuírem, os mineradores também vão embora, né? Porque não estão ganhando tanto dinheiro, e o mercado meio que fica balanceado. E não só a taxa, né, efetiva, a taxa em Bitcoin, né? Porque tem muito a ver também com a cotação do Bitcoin, né? A conta, se tá valendo ou não pro minerador, depende também da cotação do Bitcoin, né? O que muitas vezes, que muita gente fala, que isso é o que forma também algumas pressões compradoras ou então algumas pressões vendedoras no preço, né? É interessante ver esse movimento dos mineradores em relação à cotação. E também o que induz ao erro as pessoas pensarem que o Bitcoin é absolutamente deflacionário, né? Porque a pessoa, ela liga a esse fato, ela liga, pô, o Bitcoin está valorizando cada vez mais. Então, isso quer dizer que ele é deflacionário, porque aí eu posso comprar mais coisa no futuro do que eu posso comprar agora. E na verdade não, né? Sim, porque a quantidade de Bitcoin está aumentando, na verdade. Por mais que a gente... Tem até gente que tenta fazer uma ginástica para falar que pode ser deflacionário, porque mais Bitcoins são perdidos do que os que são guardados, mas eu já acho uma ginástica muito grande para poder justificar. O que a gente defende é o código. Sim, o roubo, Satoshi e perda são coisas extra-código, exatamente, barra humano mexendo, que não... Além disso, tem que ter muita gente bizarra usando Bitcoin para perder 900 Bitcoins por dia, Sim. que são minerados hoje com um bloco gerando 6,25 Bitcoins. Cara, 900 Bitcoins por dia é muita coisa. Hoje em dia, eu realmente não acredito mais que aconteça essas perdas, a não ser em caso de hacks que eles ficam marcados e as grandes exchanges não vão dar liquidez, mas as pequenas mesmo assim vão dar, que ele vai conseguir converter alguma coisa em algum peer-to-peer, em algum lugar, grande, em algum leste europeu. Então, é uma ginástica muito grande para mim essa nós estamos só para trazer números, nós estamos falando de uma indústria que hoje gera em recompensa 42 milhões de dólares por dia. É isso que os mineradores disputam. Eles disputam na cotação atual 42 mil doletas. O que na cotação do dólar Guedes de hoje dá aproximadamente 241 milhões de reais. Que também é dinheiro pra caralho. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, é uma indústria que a galera vai lá na busca desse pote de ouro, desse tesouro. E a galera se trabalha com bastante afinco e se dedica e gasta muito dinheiro para pegar sua parte da recompensa. É uma indústria, o que a gente falou no episódio de mineração da China, o que a gente falou no episódio de halving, é uma indústria que busca lucro e que vai buscar maximizar os seus lucros. Exatamente. Perfeito. E é uma indústria cada vez mais estruturada, né? Então você tem o Gold Rush, você tem a corrida do ouro e tem as pessoas vendendo paz, né? Então você tem o cara vendendo energia para o minerador conseguir transformar a energia dele em Bitcoin. Você tem o cara vendendo as máquinas, você tem o cara vendendo um container de máquina para um cara da PQP conseguir colocar tudo num container e levar para a China. A China baniu o Bitcoin, beleza, vamos para o Cazaquistão. Coloca tudo no navio, vai lá. Container plug and play, né, Gwen? Podia começar a Container plug and play, mineração plug and play, é o futuro, cara. Mineração pirata. Fica no meio do mar. Daqui a pouco o pessoal vai se descobrir que o pessoal do Pirate Bay já faz isso já. Nas cavernas da Suécia. O pessoal do Pirate Bay tinha aquele esquema de lançar o satélite.
O servidor deles ficou um tempo em caverna na Suécia, né? Aham. Até acharem. Até falar, opa, derruba de novo, aí volta. Aí derruba de novo, aí volta. Mas enfim, faz parte. É a briga do gato e do rato deles. Que eu quero que continue. Não que eu seja um usuário ativo do torrent, faz tempo que eu não uso, mas eu gosto. Me traz boas lembranças. As lembranças que o torrent me traz era que você demorava dias pra baixar um álbum de música. Aí quando você ia escutar, não era aquele que você queria. Não, Era essa a lembrança. Não, eu já cheguei Isso daí é o Casa A, Limeware, das antigas. Isso daí, na verdade, eu nunca usei. Um primo me falou. Não, peraí, isso aí é época do casar. Pô, quando o torrent se popularizou, a gente já tinha banda larga. Isso daí já prescreveu? Não tem problema. Então foi um primo que falou. Você não pode falar quem que foi o direito autoral que você... Foi um primo. Não fui eu, não. Você não pode falar a empresa ou o direito autoral que você lesou. Eu não lesei nada porque foi um primo. Zé. O teu primo lesou, desculpa. Então, só isso é importante. Mas, terminando esta parte mais saudosista do torrent, que a galera usa bastante ainda, mas já usamos mais. Gostou do episódio? Compartilha. Deixa o seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu coraçãozinho, deixa o seu afago. É importante ouvir a sua opinião. E se você puder, quiser, compartilhe a palavra. O mais importante de tudo é compartilhar a palavra. Quanto mais gente souber que estamos com 90% dos Bitcoin minerado, melhor. Até porque aquele esquema, compra que vai acabar. Zé, posso aproveitar e fazer um aviso /comunicado, /solicitação, qualquer outra palavra que você quiser para os nossos Bitcasters? Você me autoriza? Eu não tenho que autorizar nada. No contrato diz que você tá junto. Então eu vou entender isso como um sim. Então gostaria, na verdade, de agradecer a galera que tá escutando a gente aí, especialmente no Spotify. A gente descobriu recentemente que a gente tá na lista de mais podcasts de tecnologia mais escutados. Então, se você não tá escutando a gente no Spotify, mas tem um Spotify, eu nem peço que você escute sempre por lá, mas eu peço que você vá pra lá e dê um like na gente, só pra subir no ranking. E se você tá escutando a gente no Spotify, um obrigado especial aí pra você. É muito legal tá nessa lista que a gente descobriu recentemente que a gente tá. Então, é isso. Um beijo grande pra vocês. Verdade. O Paulo, como o cara mais inteligente digitalmente do que eu, lembrou desse detalhe muito importante. Acho que é sempre, primeiro, agradecer a todos os nossos ouvintes, a todo mundo que apoia o conteúdo e dizer que ouça mais, compartilhe mais, que é sempre importante. Não podemos esquecer a nossa maior arma, que é a nossa ameaça. Entendeu? Do Gwyn invadir, naturalmente. Se você não compartilhar, o Gwyn vai te hackear. E vou roubar os seus bitcoins, porque não existe esse negócio de ter bitcoin suficiente. Quanto mais, melhor. E eu quero ter 20.999.999,9769 bitcoins. Então, se a carteira do Satoshi se mexer, saibam que foi o Gwyn que invadiu. Foi o Gwyn que invadiu. E essa ameaça, né, Zé, tem dado certo. O 2020... Exato. 2021 tá se encerrando e esse provavelmente vai ser um dos últimos episódios do ano, porque, afinal de contas... O ano tá acabando, literalmente. E foi um ano super especial pra gente do Bitcast, né? A gente, fora isso de tá no top do Spotify, tá no top do Deezer, a gente também foi recomendado pela Forbes como um dos 10 podcasts de tecnologia e inovação brasileiros a se escutar. E isso é graças a vocês. Então, a gente até deixou pro final pra falar isso, pra não atrapalhar o conteúdo, de fato, do podcast, pra vocês só tá aqui quem quiser ainda. Então, é só realmente agradecer a vocês aí, agradecer pela parceria ao longo desse ano de 2021 e tem muita coisa legal aí sendo planejada para 2022. O Bitcast é o primeiro podcast brasileiro sobre criptomoedas, sobre blockchain e 2022 a gente vai estar completando alguns aniversários. 5, para ser exato. Então a gente está preparando, na verdade, eu vou utilizar até o gerúndio de televendas, hein? Ou de Helpdesk. A gente está preparando novidades para vocês, a gente está preparando diversas ações. Então, agradecer pelo ano e falar para todos vocês ficarem ligados. É isso aí, galera. E mais uma vez, nosso muito obrigado. O Bitcast é uma produção do Universo Cripto em parceria com o CryptoFast.com. Este episódio foi gravado e editado pelo Estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera! Valeu! Valeu! Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com CryptoFácil.com.